Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para a nossa aula desta semana. E esta aula vai ser um segmento das aulas que nós vimos anteriormente. Nós estamos falando ainda em radioatividade. Nós já vimos duas partes de radioatividade, vamos ver a terceira hoje, que é exatamente a relação de energia, a relação de o que fazer com a radioatividade. Não esqueça que para você se organizar, é muito importante que você divida o assunto nas três partes importantes. Como é que ele inicia? Conceitos de radioatividade e emissão de radiações. Radiações básicas, alfa, beta, gama, e as não básicas, deuteron e positron. Muito importante. A partir daí existem as leis da desintegração. Não esqueçam aquilo que eu chamei muita atenção na sala. Na linguagem, na leitura que você faz de uma questão, você tem que estar bem atento. Se fala, um elemento foi bombardeado por um raio alfa, então você usa o sinal de mais. Nos reagentes, se diz, um elemento emitiu um raio alfa, então você põe o sinal de menos. Aí surgem as leis, lei da emissão alfa, lei da emissão beta. Primeira parte, isso. Segunda parte, tempo de meia-vida, vida média e constante de desintegração. Muito importante. E a última parte é essa de energia, é essa de aplicação. Já que a gente sabe o que é radioatividade, como é que a gente vai aplicar a radioatividade para vocês. Nesse início, eu quero chamar a atenção de duas coisas importantíssimas. O isolamento que nós estamos fazendo, que é importante para professor, para aluno, para médico, para engenheiro, para todos. Independente. Só aquelas pessoas que realmente têm que estar no trabalho, como o pessoal da área de saúde, gari, limpeza, policiais, bombeiros. Então, eles estão nessa parte de frente e eles têm que ficar. Inevitável. Mas você fica em casa. E aqui eu recebi mensagem de algumas pessoas que, já que teriam que ficar em casa, foram para suas casas de origem, no interior. Então aqui quero dar um abraço a todos os nossos alunos, com uma paciência muito grande, e essas aulas eu acho que ajudam, tá certo? Você a ver como é o assunto. E um abraço a quem foi para as cidades do interior: Grande Arco Verde, Garanhuns, Ipubi, Petrolina, Serra Talhada e outros. Um abração a todos. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que hoje, especificamente hoje, o Enem divulgou as datas. E as datas foram confirmadas. Não há alteração de datas, pelo menos até agora. Então, o que é que se espera? Que tenha um controle da pandemia até mais ou menos o fim de abril, início de maio. Então, notem que a tarefa vai ser uma tarefa árdua. Por isso que é importante você assistir essas aulas. Porque quando chegar, mesmo que a gente repita, vai ser de um ritmo diferente a todos. Também a conservação da data no computador, dia 11 e dia 18 de outubro, tá certo? E a prova escrita também mantida para o dia 1 e o dia 8, ok? Então, vocês já sabem, fiquem em casa, fiquem estudando. Eu acho que você começa a sentir que esse ano é um ano diferente. E quando eu digo um ano diferente, sempre a gente pensa no bom, no positivo. Então, um ano de vitórias, certo? Então, pensem nisso, aprendam, esgotem, peguem aquela ficha de exercício que eu mandei para vocês, com 50 exercícios, tentem fazer. Essa semana a gente vai enviar outra e nós vamos ter assim aulas e vamos ter outras coisas online, ok? Bem, vamos para o nosso início. E nesse início a gente vai ver exatamente a relação de radioatividade. Vamos ver. Radioatividade, segunda parte. Começamos com radioatividade artificial. O que é radioatividade artificial? É uma produção de isótopos radioativos que não existiam. Então isso é feito em laboratório. Eu tenho um átomo estável. Aí no exemplo
que você tem no caderno, e tem aí no PowerPoint, você tem o nitrogênio, que é um átomo estável. O nitrogênio ocorre na natureza, na atmosfera, na forma de N2. Com uma energia grande, esse N2 pode ser rompido. E esse N pode se juntar com um raio alfa. Ao se juntar com um raio alfa, em laboratório, o que é que vai acontecer? Vai formar o flúor 18, que é instável. Quando você lê a palavra instável, leia radioativo. Se ele é radioativo, ele não vai ficar como ele é. Já está dizendo a palavra instável, ele vai se transformar. Então ele se transforma no oxigênio, emitindo um próton. Então o oxigênio é estável, então ele para. Ora, o que foi que eu fiz em laboratório? Eu produzi um átomo radioativo. Qual foi esse átomo? Flúor 18. Então, se eu produzir, se chama radioatividade artificial. Ok? Bem, vamos lá. Fissão nuclear. A gente começa a ver quais as aplicações possíveis da radioatividade. Fissão é uma palavra que quer dizer divisão. Então, basicamente você entende fissão nuclear, divisão do núcleo. Só que isso não é tão simples assim. Existem razões para que isso ocorra. E existem átomos específicos para que isso ocorra. Ok? Só que os cientistas descobriram que quando ocorre a fissão do núcleo, a energia liberada é muito grande. Então, observem, é uma das aplicações da radioatividade artificial em que ocorre a divisão do núcleo atômico pelo bombardeamento de partículas subatômicas. O processo de fissão nuclear, só ocorre quando o bombardeamento das partículas subatômicas se efetua com núcleos específicos. É o que nós chamamos de átomos físseis. E aqui nós temos como exemplo o urânio. Urânio 235. Por que a gente escolheu ele como exemplo? Porque ele é a matéria-prima dos reatores atômicos e da bomba atômica. Ele é bombardeado por um nêutron. Quando é bombardeado, ele se divide no bário e no criptônio, emitindo mais 3 nêutrons. Essa divisão emite de 1 a 3 nêutrons. Mais energia. Muito bem. Olhem para a massa do urânio. Você está vendo quanto? 235. Então, vamos transformar isso em mol. Um mol de urânio corresponde a 235 gramas. 235 gramas é uma massa grande ou pequena? Pequena. Você pega, vai comprar meio quilo de queijo, 300 gramas de queijo. Então, agora imagine, 235. Relativamente pequeno, você leva com a mão. Agora, olha a energia do lado. 4,6 vezes 10 a nona quilocalorias. Amigos, alunos, pessoal, essa energia, ela é capaz de pegar 100 piscinas olímpicas. Note que é uma piscina com a quantidade de água grande. Ela tem 25 por 50. Ela tem 1,60 m de profundidade nas bordas e 3,40 no centro. Então veja a quantidade de água. Agora imagine se essa água estivesse completamente gelada. Então a piscina de gelo. Essa energia é capaz de pegar 100 piscinas olímpicas, aquecer de tal forma que ela deixe de ser gelo, transforme em água líquida e ferva. Então veja a energia. Que energia! Isso era previsto quando? Na equação de Einstein, que nós vimos no começo, transformar uma pequena porção de matéria numa grande porção de energia. Ok? Agora, observe uma coisa importante. Veja bem, vamos falar a vocês uma coisa que eu acho importantíssima. Eu poderia fazer isso com desenho, com filme, mas eu adoro os pincéis. Vocês sabem disso. Então, o que é que vocês estão vendo aqui na minha mão? Dá para ver aqui? Isso é um átomo. Ok? Ele é radioativo. Então, eu emito uma partícula. Eu venho com uma partícula até ele. Aí, o que é que ele faz? Assimila essa partícula. Então, eu tive uma transformação nuclear em que houve a assimilação da partícula. Isso não é fissão. Então, quase todos os átomos radioativos, ou praticamente todos,
quando você bombardeia, ele se transforma. Ele não divide, ele se transforma em outro átomo. Ou se transforma no mesmo átomo com a quantidade de energia diferente. No caso da radiação gama. Existe uma pequeníssima classe que, aqui está o átomo, observem o átomo. Então eu vou bombardear com uma partícula. Quando bombardeio, esse átomo se divide. Então isso é o que nós chamamos de fissão nuclear. Então fissão nuclear é algo particular. Fissão nuclear é assim, é uma exceção. Por quê? Os átomos radioativos não são físseis. Existem alguns físseis, existe um percentual pequeníssimo, mas a grande maioria não é físsil. E se ele não é físsil, não serve para produzir energia nuclear. Aí você diz, e esses átomos que não são físseis? Eles servem para quê? Para emitir radiação. Mas para a fissão nuclear, não. Ok? Então, observem bem. Vamos voltar e a gente vai ver aqui, tá certo? Que nós temos a nossa partezinha aqui, ó. Isso. Voltamos à fissão nuclear. Já sabe, fissão é uma coisa particular, não é para todos. Como é que ocorre? Nêutrons se choca com urânio 235. Aí ele se divide, emitindo 3 nêutrons. Eu posso ter isso nessa imagem, ou posso ter nessa imagem. Voltando, nem todos os átomos são físseis. Quando você bombardeia um átomo, ele assimila a partícula, transforma em outro. 99% dos átomos radioativos. Uma pequena classe se divide. Nessa divisão, muita energia. Opa, atenção, apareceu o chando e o tubo. Esses dois caracteres aí são importantíssimos no caderno. Quando ele diz atenção, você tem que ter atenção. O tubinho fala em que a grande maioria dos isótopos radioativos não são átomos físseis, o que a gente havia dito a vocês, ok? Vamos lá. Urânio natural. Aqui você tem uma mina de urânio do lado direito e do lado esquerdo você tem uma rocha contendo o urânio, um mineral. O urânio é encontrado na natureza sob a forma de dióxido de urânio e é constituído de 3 isótopos, 238, 35 e 34. Mais uma vez, observem, o 235 está de vermelho. Por quê? Porque ele é o único físsil, os outros não são físseis. Nas proporções de 99,27 do 238, 0,72 do 235 e 0,006 do 234. Então, o 234 ele é praticamente desprezado. A quantidade que tem nele? Nenhuma. Então a gente às vezes arredonda. O urânio 238, 99%, e o urânio 235 em torno de 1%. Certo? O urânio 235 é o único físsil do elemento urânio, ou seja, pode ser usado na obtenção de energia através da fissão nuclear. Então, veja bem, de todos os urânios, só um serve, mas o percentual dele na natureza é muito pequeno. Enriquecimento do urânio. Você já ouviu falar muito nisso, quando você ouve falar na na Coreia do Norte, quando você ouve falar em países islâmicos, como por exemplo o Irã, quando se fala, ele está enriquecendo o urânio. Então, de uma vez por todas, nunca esqueçam isso. O que é enriquecer o urânio? É tornar a quantidade de material físsil maior do que o que existe na natureza. Pelo que a gente viu, o urânio 235 tem em torno de 0,7% na natureza. 0,7% não serve para nada. Não vai ser útil em nada. Certo? Então, o que é que a gente faz? A gente, através de centrífugas, os cientistas, as instituições, eles vão separar o urânio de tal forma que o 238 saia e o 235 fique. Isso é separado de que forma? Isso é separado de que forma? Bem, ele é separado através de centrífugas. E quem é que tem essas centrífugas
Brasil. Ora, quem tem a centrífuga é exatamente... pronto, está aqui. Quem tem a centrífuga é exatamente o Brasil. O Brasil tem uma quantidade de centrífugas grande, está desenvolvendo mais. Então, o Brasil é um dos países do mundo que tem uma das maiores capacidades de enriquecer urânio, de ter urânio 235. E o que é que ele faz? Ele usa nas usinas de Angra 1 e 2, que funcionam perfeitamente. Um dos geradores da usina de Angra, ele gera mais energia do que um dos geradores de Itaipu. Itaipu ganha no conjunto porque tem em torno de 16 a 20 geradores. Mas um só da usina de Angra dos Reis, ele é capaz de gerar essa energia, ok? Então, muito importante. Então, já sabe, o que é enriquecer o urânio é você fazer de tal forma que aumente o percentual do urânio 235, ok? Então, vamos mais uma vez ver a relação do urânio. Vamos lá. Reação em cadeia. Reação em cadeia é uma reação que ocorre em átomos físseis. Só em átomos físseis. É uma sequência de desintegrações. Essa sequência é importante, principalmente na bomba atômica. Então, observem bem. Aí tem um desenho. O nêutron bate no urânio 235, ele se divide, emitindo mais 3 nêutrons. Em cada uma dessas divisões tem aquela energia tão grande que eu falei para vocês. Se 235 tem essa energia toda, imagine uma bomba atômica com 6 quilos, 30 quilos. A quantidade de energia que vai ser. Então, veja bem, aí o nêutron bate em outro átomo, esse átomo se divide mais uma vez. Só que essa ideia é uma ideia teórica, é o que se chama, quando você alguma vez estudou isso, você já viu falar, o efeito dominó. Na minha época de estudante, há poucos anos atrás, e eu acho que na época de vocês também, você ouviu falar nisso. A fissão nuclear, ela ocorre em cadeia, como se fosse um joguinho de dominó, mas isso não é 100% correto. Então, notem que a imagem que eles querem dar é as pedras de dominó, uma caindo sobre outras. Mas para o nosso exemplo, isso aí não é 100% correto. Por que não? Porque as pedras não são iguais. Imagine um dominó em que não fossem essas pedras, não fossem iguais. Se tivesse uma pedra mesmo. Ou então, se uma das pedras dominó, você tivesse uma cola e colasse. Então, essa queda seria interrompida. Então, não é bom usar para isso. Essa ideia que você teve aqui, ela é importante, mas não é tudo. Bem, eu marquei para vocês um desenho. Esse desenho é mais real, é próximo da realidade. Vamos imaginar que as bolinhas azuis representem o urânio não físsil, que é o 238. E as bolinhas vermelhas representem o urânio físsil. Então, quando você bombardeia com nêutrons, essas setas aí estão indicando os nêutrons, aí ele vai se dividir. Mas quando ele vai se dividir, o nêutron emitido vai se chocar com um átomo que não é físsil. Então, ele para. Opa! Agora já estou entendendo. O que é uma sequência? O que é uma reação em cadeia? É quando ele não para. E para ele não parar, eu tenho que ter uma quantidade de átomos físsil grande. Relativamente grande. Note, se o vermelho é o físsil, ele se dividiu e emitiu essa seta vermelha, do jeito que você está vendo, ela se chocou contra o azul, que não é físsil. Então para, não vai adiante. Muito bem. Agora olhem esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, você já percebe que o número de bolinhas vermelhas é muito maior do que o anterior. Então agora tem uma certa lógica. Olha essa seta de entrada, bate numa bolinha vermelha. Ela é físsil. Aí emite mais nêutrons, que é a outra seta. Bate em outra bolinha vermelha, que também é físsil. Emitiu. Bate na outra que é físsil, emitiu nêutrons na outra e por aí vai. Então isso é uma reação em cadeia. Ok? Muito bem. Aplicação da fissão nuclear.
bomba atômica e reator atômico. Vamos voltar e ver essa reação em cadeia mais uma vez. Quando ocorre a divisão, a energia é muito grande. Então os cientistas usaram essa energia para reatores atômicos e para bomba atômica. Qual a diferença de um reator para uma bomba atômica? No reator, o percentual de átomos físsil ele é muito baixo. E na bomba atômica, o percentual de átomo físsil é muito grande, muito elevado. Aí você diz, por que isso? Porque o reator ele é preparado para formar essa energia, eliminar, doar essa energia de 10 a 20 anos. Enquanto que a bomba atômica, toda a energia liberada de 3 a 5 minutos. Então a diferença é essa. Por isso é que não pode ser uma reação em cadeia tão rápida. Bem, vamos voltar. Bomba atômica chamada de bomba A. Artefato que utiliza a fissão nuclear através da compactação da massa crítica, acarretando, consequentemente, uma reação em cadeia para a liberação de estupenda quantidade de energia em pouco tempo. É mais ou menos assim. Você tem uma massa que tem os átomos físseis. Tem outra massa que tem os átomos físseis, mas esses átomos físseis estão mais ou menos distantes. Então a reação em cadeia ela não vai permanecer, segurar. Aí você compacta essas massas. Quando você compacta, então o espaço que elas vão ocupar é menor com o mesmo número de átomos. Então ocorre a reação em cadeia. Isso é a bomba atômica. Uma bomba atômica é fácil de fazer. E sim. É fácil. Como é que você faz? Basta ter o material. Então você fala, a dificuldade é toda ter o material físsil. Se o Iraque, se o Irã, principalmente o Irã, conseguir enriquecer o urânio suficiente para uma bomba atômica, basta isso, porque o resto é simples. Se você olhar esse desenho, você está vendo, você tem duas massas de urânio, uma na extremidade e uma no centro. Mas elas estão afastadas. Então você pega um explosivo comum, explosivo qualquer, aí de repente você provoca essa explosão e a massa vai de encontro à outra. Quando vai de encontro à outra, ela vai se compactar. Quando ela vai se compactar, ocorre a reação em cadeia. Então essa é uma bomba atômica. Lembrando que a bomba atômica ela não explode no nível do solo, ela explode mais alto. Para quê? Para que a energia tenha um diâmetro maior. A intenção é matar, infelizmente foi projetada para isso, ok? Então vamos lá. A explosão da bomba atômica provoca liberação de uma enorme quantidade de calor. Verdade. Alexandre, oi? Pergunta? Qual a temperatura que pode atingir uma bomba atômica? 1 milhão de Kelvin. Ou mais um pouco. Quanto? 1 milhão de Kelvin. E onde é que isso acontece? Na superfície do Sol. Então a temperatura da superfície do Sol é a temperatura de uma bomba atômica. Então quando uma bomba atômica explode, quem tiver no foco desse calor desaparece. Vamos fazer DNA? Não pode, não existe mais moléculas. As moléculas se quebraram, os átomos se separaram, é uma temperatura muito alta, então você desaparece completamente. Algumas pessoas estavam um pouco mais afastadas em Hiroshima, a temperatura foi tão alta, mas carbonizou a pessoa no chão. Então tem uma silhueta carbonizado, mas isso já um pouco afastado do centro do calor. No centro do calor não ficou nada. Violenta onda de choque. Eu queria que vocês ficassem atentos a essa palavra, onda. O que é explosão? É expansão. Às vezes a pessoa associa explosão com fogo, com chama. Não, qualquer tipo de expansão é uma explosão. Então isso provoca uma onda de choque muito grande.
Quem já viu aqueles filmes de bomba atômica, vê como os prédios, as árvores, elas curvam com uma violência muito grande, até desaparecer. Grande emissão de radioatividade. É verdade. Opa! E você está afim de fazer outra pergunta. Já entendi. É isso mesmo, é? É. Se é grande emissão de radioatividade, por que hoje convive tranquilamente em Nagasaki e Hiroshima pessoas, crianças, mulheres grávidas, não grávidas, adultos, flores, animais? Por quê? Porque a radioatividade ela foi lançada de uma vez. Tudo que tinha para ser radioativo se desintegrou. Então, entre 3 e 5 minutos, a radiação foi emitida. Então, ela vai influenciar naquele momento, ainda vai ter uma poeira radioativa que vai permanecer durante alguns meses, mas depois não. É diferente de um reator. Você nota, reator de Chernobyl. Há 20 anos atrás, teve um acidente. Até hoje, ninguém chega perto. Você faz, Alexandre, eu só não entendo isso. Como é que a bomba atômica, uma energia tão grande, os átomos físseis numa quantidade muito maior, e o reator uma quantidade muito pequena e ainda tem radioatividade? Porque o reator foi projetado para emitir radiação lentamente. Lentamente. 10 anos, 15 anos, 20 anos ou mais. Certo? Bem, elevação do cogumelo atômico, que provoca precipitação da chuva negra, que é carregada de poeira radioativa, que se espelha por uma área muito maior do que o raio de explosão, por causa dos ventos. Os ventos arrastam isso aí. Então, observem bem. Um cogumelo não é característica de uma explosão atômica. Um cogumelo é característica de qualquer explosão grande. O que é o cogumelo? É uma convecção. Vem aquela massa muito quente. Quando vai subindo, vai encontrando ar frio. Então ele faz um círculo, ele volta. Então ele sai muito quente, chega em cima, o ar frio então provoca uma convecção. Isso pode ser uma explosão atômica, geralmente acontece nas explosões atômicas, porque são muito fortes, mas acontece também em qualquer explosão grande. Essas bombas não atômicas que estão sendo projetadas em todo o mundo. Ok? Hiroshima e Nagasaki. A primeira bomba atômica foi lançada em Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Tinha necessidade dessa bomba atômica? Não. Iria durar mais 4 meses, 6 meses, o Japão já estava derrotado. Mas acontece que os Estados Unidos já estava se preparando para uma segunda fase, que era o que se chamou de Guerra Fria, que era a conquista, ocupação daquilo que foi conquistado, ganho na guerra. Então, qual lado que iria ficar e como iria ficar. Então, ele quis dizer, naquele momento, que tinha uma arma, e que essa arma ninguém tinha, e que era capaz de destruir uma cidade. Hiroshima, a explosão ocorreu a 580 metros de altura. Opa! Por quê? Para que o raio aumentasse. Então, se ela explodisse no solo, uma parte da energia ia fazer um buraco. E para que eu quero buraco? Para que a bomba quer um buraco? A bomba quer matar as pessoas, derrubar os prédios. É isso que acontece. Então, ela explode acima. Tem um altímetro. A altura é 15 quilotons. Quilotons, quer dizer, tonelada de dinamite. Arrastando a cidade, matando instantaneamente 80 mil pessoas. E nos dias seguintes, mais 60 mil. Existem as pessoas que morrem na explosão atômica pela temperatura e pelo deslocamento. E existem as pessoas que morrem em dias, semanas ou meses seguintes pela radiação. Aí em sala a gente viu isso. Qual a radiação que mata? A radiação gama. Por que o cabelo cai? Porque a pele muda de cor? Porque a radiação ocorre à superfície do seu corpo. Então ela, antes de penetrar,
ela vai na superfície do corpo, ok? A bomba de Hiroshima era uma bomba de urânio, compactação, com 3 metros de comprimento e 70 centímetros de diâmetro, 4 toneladas de massa, sendo apelidada de Little Boy, e transportada e lançada por um avião B-29, apelidado de Enola Gay. Aí está a bomba, Little Boy. Quero dizer a vocês que o piloto que transportava não sabia que era uma bomba tão forte, não sabia que iria matar tanta gente. Depois teve problemas seríssimos psicológicos, porque, na verdade, uma bomba como essa, ela mata idosos, crianças, mulheres, homens que participam de guerra, não participam. Quer dizer, não tem esse tipo de escolha, ok? Então é uma coisa terrível, a guerra é terrível. Aí está o piloto, Enola Gay, por causa do nome da mãe dele. Vê, botar o nome da mãe no negócio da bomba, deve ficar mesmo traumatizado. Mas, tudo bem. Mas acontece que é interessante. Sempre que existe alguma coisa ruim, sempre tem algo bom. Essa questão de a vida acontecer, tem algo ruim nesse momento? Tem, mas vai passar. E a gente vai tirar ensinamentos disso. Social, muito importante. Então a cúpula de Genbaku, cúpula da bomba atômica, que até hoje se reúnem, o Memorial da Paz, ela foi o único prédio que não caiu. Todos os outros caíram, menos essa cúpula. Então você nota na figura, do lado direito, pós-bomba atômica, do lado esquerdo é hoje em dia, onde fica o Memorial da Paz. Esse Memorial da Paz, anualmente, no dia da explosão da bomba atômica, é feita uma cerimônia lembrando o que aconteceu e para que as pessoas entendam que isso não deve mais acontecer. Ok? Então, quais as explicações para esse prédio não cair? Bem, como eu disse a vocês, a bomba ela provoca um deslocamento de ar. Esse deslocamento é lateral. Provavelmente a bomba explodiu exatamente sobre essa cúpula. Quando ela explodiu sobre a cúpula e o deslocamento é lateral, então a onda de choque que chegou até ela foi de cima para baixo, na vertical, e não chegou a derrubar realmente o prédio. Mas isso é um símbolo, lembrem disso. Nagasaki. A segunda bomba atômica utilizava basicamente, foi lançada na manhã 9 de agosto, quer dizer, uma foi 6 de agosto, outra 9 de agosto, não deu nem chance, né? Na cidade japonesa de Nagasaki, como alvo secundário, pois o alvo principal era a cidade de Kokura, que essa força da bomba porque a visibilidade estava ruim. Na verdade, eles tinham escolhido outra cidade, mas essa outra cidade, que eu vou confessar a vocês, não lembro o nome, era exatamente onde o comandante americano tinha passado a lua de mel. Ele casou, foi para o Japão, para essa cidade. Uma das cidades que ele passou foi nessa cidade. Ele disse, não, na cidade que eu passei a lua de mel, não, escolhe outra. Aí escolheram, Kokura, tudo bem. Quando chegou, veja bem, não era como hoje, que tem radar, tem sonar, tem GPS, tem tudo. Não, era no olho. Então ficava lá um militar, especificamente, começava a olhar com uma lente para ver onde é que iria lançar a bomba. Aí estava cheio de nuvens. Aí disse, bem, aqui não dá certo, vamos para outro lugar. Aí você diz, e os japoneses não viram esse avião, não? Não, o radar ainda não estava sendo desenvolvido. O radar foi criado na Universidade de Boston, mas muito grande, numa sala grande. Aí, quem colocou ele num avião foram os ingleses. Mas os japoneses ainda não tinham essa ideia, não tinham essa tecnologia desenvolvida. Ok? Então, a explosão, 569 metros, quer dizer, uma altura mais ou menos equivalente à outra, 20 quilotons, uma bomba mais forte, tá certo? Matou 70 mil pessoas. Opa! A bomba de Hiroshima matou mais. A bomba de Nagasaki, uma cidade com uma população maior, uma cidade litorânea,
Uma cidade onde o comércio era muito intenso, comércio devido aos navios. Os navios vinham e deixavam mercadorias, levavam mercadorias. E por que morreu menos? Ora, quando lançaram a bomba em Hiroshima, algumas cidades pegaram mulheres e crianças e mandaram para as casas de parentes no interior. Então a população diminuiu quase 50%. Tá certo? Quem ficou lá morreu, mas algumas pessoas não. Tá certo? Bem, era uma bomba de plutônio. Qual a diferença da bomba de urânio à bomba de plutônio? A ideia científica é a mesma: compactar, nessa compactação, provocar reação em cadeia. 3,5 metros de comprimento, 1,5 de diâmetro, 4,5 de toneladas de massa, sendo apelidada de Fat Man e transportado, lançado pelo B-29, apelidado de Boxcar. Então, observe, Fat Man dá para notar, né? Gordinho, assim. Gordinha, era uma bomba gordinha, como se fosse um homem gordo. Ok? E aqui está o Boxcar. A tripulação aí altamente orgulhosa, porque não sabia o que iria acontecer. Reatores atômicos. Bem, vamos voltar um pouquinho para descansar vocês dessas imagens, ok? E vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vou fazer aqui, viu? Passar para a imagem. Não se preocupe. Ok? Passamos agora. Ainda não. Então, vamos ver. Estou chegando lá. Enquanto a gente chega lá, nessa transmissão aqui espontânea, a gente quer dizer a vocês que há uma diferença. Agora, estão me vendo? Aí, tudo certo? Tudo bem? Estamos juntos. Veja, qual a diferença básica de um reator para uma bomba? A energia. Qual a diferença básica? Na bomba atômica, a energia lançada de uma só vez. 3 minutos, 5 minutos. Acabou com tudo. Reator atômico. A energia é lançada progressivamente. Ok? Quando você tem uma bomba atômica, você precisa de um enriquecimento alto de urânio 235. Não esqueçam, só ele é físsil. Quando você tem um reator atômico, você precisa de um enriquecimento baixo. Ok? Então, já sabe, reator e bomba. Eu sempre fui contrário à energia nuclear. Sempre. De repente, a gente chega em alguns locais que 70% da energia elétrica vem de usinas nucleares. 80% da energia elétrica vem de usinas nucleares. Ora, a gente não pode dizer que isso é ruim. Ah, mas há um perigo. Há um perigo. O perigo realmente existe. Mas acontece que toda fábrica é um perigo. Pode explodir a qualquer instante. Se você não tiver uma manutenção muito boa, se você não tiver um parâmetro bom para avaliar o que é que você vai transformar. Ok? Então, hoje em dia, eu posso dizer que a energia nuclear ela é necessária e no Brasil vai desenvolver muito, cada vez mais. Por quê? Porque nós temos uma reserva relativamente grande de urânio. Nós temos uma tecnologia de centrifugação que no mundo todo pode ser igual, mas melhor não é. Ok? Que são as ultracentrífugas, que fica no Rio de Janeiro, na estação da Marinha, especificamente, e é uma coisa guardada a 7 chaves, é uma coisa que nem todo mundo pode ir visitar, mas é muito importante que você faça essa viagem assim, você imaginando como a energia nuclear ela pode lhe ajudar. Ok? Bem, vamos voltar para o conceito de reator atômico. Ok? Então veja bem, nos reatores atômicos, o que é que a gente pode
avaliar para vocês. A gente pode ver o seguinte: reatores nucleares têm a finalidade de controlar reações de fissão, de maneira que a energia seja liberada gradualmente sob a forma de calor, assim como as centrais que funcionam como combustíveis fósseis. O calor gerado é usado para ferver água. Pessoal, vocês lembram da máquina a vapor? Fim do século XIX, início do século XX, que foi tão útil para os trens, tão útil para a indústria. Como é que se fazia? Pegava a lenha, carvão, fazia uma chama, essa chama aquecia a água, essa água ia para um local que iria acumulando vapor, pressurizado, esse vapor saía com uma pressão alta e movia uma roda, automaticamente fazia o trem andar ou coisa parecida. Pois um reator atômico é exatamente uma máquina a vapor. Qual a diferença? O aquecimento da água na máquina a vapor, na época da máquina a vapor, era lenha ou carvão, enquanto que no reator atômico ele é material radioativo. Assim como as centrais funcionam. Bem, vamos ver uma coisa importante. Num reator nuclear estão combinados combustível e emprego de um material moderador. Isso é muito importante. O que é que faz a reação em cadeia? A sequência de nêutrons. Então, esses nêutrons vão se chocar contra outros núcleos. Então, o que é que existe no reator atômico? Materiais que retiram os nêutrons ou diminuem a velocidade dos nêutrons. Ok? Bem, normalmente utiliza-se urânio como combustível em um conteúdo de 3% do urânio 235. Bem, vamos tornar números bem claros. Reator atômico de 3 a 5% de 235, ou seja, percentual muito pequeno. Bomba atômica a partir de 20%. Dependendo para que é que você quer, qual a finalidade da bomba atômica. Tem bombas atômicas pequenas, que são bombas táticas, para acabar com uma tropa. Tem bombas que existem mais nêutrons do que o normal, então são lançadas numa temperatura, numa altitude maior, 1000 metros, para que o calor não chegue tanto na superfície, mas os nêutrons sim, chamado de bomba limpa, porque mata a pessoa, mas mantém os prédios, tá certo? Mas no reator atômico é exatamente isso que tem. Então vamos ver como é que funciona um reator atômico. Olhem bem essa figura. Ok? Do lado esquerdo, você está vendo bastões. Esses bastões são exatamente o amarelo. São os bastões com material nuclear. Certo? Eles têm... são tubos contendo um tubinho muito pequeno de 1 centímetro. Mas cada 1 centímetro desse material radioativo corresponde a 22 caminhões de óleo diesel. Aqueles caminhões cheios de óleo diesel. Ok? Então notem que é uma energia muito grande. Aí se você olhar, eu queria que vocês ficassem atentos, relaxados e olhassem. É o caminho do azul claro e o caminho do azul escuro. Ok? Então esse azul claro é a água que se transforma em vapor. O material radioativo, ele aquece a água, essa água se transforma em vapor. Só que o vapor está mais ou menos a 370 graus Celsius. Você fala: opa, Alexandre, o que é isso? A água não ferve a 100? Ferve se for a nível do mar, se for na pressão de 1 atmosfera. Mas acontece que ela é pressurizada. A pressão fica alta, então ela não ferve a 100 graus, ela vai ferver a mais. Então notem no caminho, junto do reator, no azul claro. Então vem o caminho da água, que está a 370 graus, encontra a água líquida, normal. Então, se ela está a 375, 70, ela vai aquecer e vai ferver. A água que vem do reator pressurizada. A água que vai
mover a turbina? Não. Está normal, ferve a 100. Aí ela vai para outra câmara que vai pressurizar, move a turbina e a turbina move exatamente os dínamos que vão produzir a energia elétrica. Então a forma de produção de energia elétrica é semelhante a uma hidroelétrica. Qual a diferença? Na hidroelétrica, as aletas do gerador são movidos pela queda d'água ou pela passagem de água, transformando energia mecânica em energia elétrica. Na usina nuclear, as aletas do gerador são movidas a vapor, que vem numa quantidade grande. Então você olha o gerador e baixa a imagem. Mais uma vez você vê um azul escuro e um azul claro. Esse azul claro da última parte do desenho é exatamente a água para resfriar. Porque na verdade, se você olhar o azul escuro, é um ciclo. Está na forma líquida, transforma em vapor. Pressuriza, move a turbina gera energia elétrica. Aí ele vem na forma de vapor. Então ele tem que esfriar para se transformar em líquido, para entrar outra vez no circuito. Então essa água que vai resfriar é exatamente a água que vem de fora. Por isso, não esqueçam, isso pode ser usado em prova, uma usina nuclear, ela sempre deve estar na frente do mar, na frente de um grande lago ou na frente de um grande rio. Por quê? Porque a energia que vai resfriar vem de fora. Então, em Angra dos Reis, foi colocado um muro de contenção, é colocado uma rede para não passar os peixes, tá certo? E eles pegam essa água, levam para a usina, limpam a água, tá certo? De impurezas e coloca para resfriar e ela volta para o mar, tá certo? Aqui, bem, já que a gente está falando nisso, ok, vamos voltar aqui para vocês, tá tudo assim um pouquinho, voltamos, agora, tá valendo? Pronto, voltou. O que é que acontece? Nesse instante, você tem que ver que a usina nuclear ela tem que ficar de frente para um lago. Na Argentina, a usina nuclear da Argentina enfrenta um grande lago. Nos Estados Unidos, em ilhas, algumas ilhas, Three Mile Land, que teve um acidente nos Estados Unidos, e aqui Angra dos Reis, uma região muito bonita. No Japão, onde teve um acidente, de frente para o mar. Aqui, se vocês me permitem, eu vou cantar uma música. Tá certo? Um trechinho. A música de quem? Do meu ídolo, Chico Buarque. Não conhece, não? Devia conhecer. Tem uma música chamada Bye Bye Brasil. E nessa música tem uma parte que diz, exatamente para quem não ouviu a música, alguém no telefone falando com a namorada, com a esposa, a noiva, sei lá, e contando onde ele passou. Passou no Amazonas, passou em Pernambuco, passou não sei aonde. Aí tem uma parte que é bem interessante, que diz assim, sobre o Rio de Janeiro. Puseram a usina no mar. Talvez fique ruim para pescar. Então isso aí retrata exatamente essa relação que existe com a água externa da usina nuclear. Ok? Bem, vamos lá. Vamos ver se a gente volta. Isso, voltando para a imagem. Ok? E a gente tem aqui, ó. Opa, vou voltar para a imagem aqui. Pronto. A usina nuclear já sabe como funciona. Dentro do reator nuclear, eu tenho os bastões nucleares e tenho os bastões moderadores. Reator nuclear em atividade, reator nuclear parado. Esses bastões, quando eles baixam, eles absorvem os nêutrons, ou eles diminuem a velocidade dos nêutrons. Aí o que é que acontece? Qual elemento que é feito isso? Se você quer diminuir a velocidade dos nêutrons, no reator nuclear, você usa bastões de grafite. Se você quer tirar esses nêutrons, porque esse excesso de nêutrons vai produzir a reação em cadeia, então você usa bastões de cádmio.
Cádmio é um elemento que absorve esses nêutrons. Então, com isso, você tem um controle total da usina nuclear. Usina nuclear é uma usina segura. Aí você fala, e por que no Japão não deu certo? Bem, no Japão teve um tsunami, teve um terremoto que não se esperava. Então, rachou o chão da usina. Estava muito próximo à praia e rachou o chão da usina. Angra dos Reis tem uma proteção grande, porque ele não fica exatamente no nível, quase no nível do mar, ou perto do nível do mar, como era no Japão. Ele fica num monte. Então ele fica a alguns metros da água. Ok? Bem, vamos lá. Fusão nuclear. A gente passou esse tempo todo falando em fissão nuclear. Então vamos recapitular. Qual a aplicação da radioatividade? A radioatividade pode ser aplicada sobre as suas radiações, pode ser aplicada sobre a fissão nuclear e sobre a fusão nuclear. A fissão nuclear se usa como nos reatores atômicos e nas bombas atômicas. A fusão nuclear, ora, vamos para a palavra. O que é fissão? Divisão. Então, para ficar tudo muito simples na sua cabeça, lembre-se, fissão, divisão de núcleos grandes. Fusão, união de núcleos pequenos. Gravou? Vamos lá? O que é uma fissão nuclear? Divisão de núcleos grandes. Qual é esse núcleo grande? Urânio 235. Dá para notar que é uma massa grande, 235. O que é fusão? União de núcleos pequenos. Geralmente, quais são esses núcleos? O hidrogênio, o monotério, que tem a massa 1, e o trítio, que tem a massa 3, formando o hélio. Então tem a união de núcleos atômicos leves produzindo um núcleo maior, com a liberação de uma enorme quantidade de energia. A fusão só ocorre em altas temperaturas. Bem, onde é que ocorre isso? No Sol, nas estrelas. Qual elemento que existe mais no universo? O hidrogênio. O que é que ocorre com o hidrogênio numa estrela como o Sol? Ele vai se transformar em hélio. Não esqueçam, quem diz aprende. Por quê? Porque você nota. É por isso que o sistema solar é chamado de sistema heliocêntrico. É por isso. Porque o sistema solar é uma estrela que é constantemente uma produtora, uma usina de hélio. Então, sistema heliocêntrico. O centro produzindo hélio. Então, nessa união, 19,4 megaelétrons-volts, chamado de MeV. Essa energia é muito maior do que a energia atômica. Os fenômenos envolvidos na fusão nuclear constituem o fundamento das reações termonucleares que ocorrem no interior das estrelas. E qual a aplicação? Bomba de hidrogênio. A bomba atômica é fácil de fazer? É. Um estudante americano tentou fazer em casa. Como? Roubando o material da universidade. O que aconteceu? Foi preso. O americano, de vez em quando, tem umas brincadeiras de mau gosto, né? Dá tiro, faz não sei o quê, é preso. Bem, a bomba de hidrogênio é difícil? É. A bomba atômica, mais ou menos uns 10 países do mundo têm a bomba atômica. O Brasil não tem, não? Não precisa. Ok? E não quer. Para quê? Tem uma bomba atômica. Você pega uma bomba atômica e guarda. Oxê, é besta? Pode pegar esse dinheiro e usar para outra coisa, já que o custo é muito alto. Não tem necessidade. Mas já que ele enriquece o urânio, quando ele quiser, ele faz uma bomba atômica. Mas não vai ser preciso, ok? Bem, para ocorrer a fusão nuclear, a temperatura tem que ser muito alta para superar a força de repulsão elétrica entre os dois núcleos. Essa temperatura pode ser conseguida pela explosão de uma pequena bomba atômica. Dessa forma, uma bomba de hidrogênio tem como mecanismo uma ou mais pequenas bombas atômicas. Puxa vida! Pelo amor de Deus! Sinceramente, vamos pensar no que a gente tem que fazer, certo? Vou voltar aqui, tá bom? Opa, voltou, tá aqui. É impressionante. Eu dou aula isso já há alguns anos e sempre que eu falo, eu acho impressionante. Você tem que explodir uma pequena bomba atômica para que você tenha uma bomba de hidrogênio.
Uma bomba de hidrogênio, já que você viu na bomba de Hiroshima, de Nagasaki, era quilotons. 40 quilotons, quer dizer, 1.000 toneladas de TNT, 60, uma foi de 40, outra de 60. Hoje já se fala em megatons, exatamente essas bombas de hidrogênio. Bem, se a bomba atômica é relativamente fácil, ainda tem Índia, o Paquistão, Israel, Inglaterra, França, e por aí vai. Estados Unidos, China, Rússia, por aí vai. Mas a bomba de hidrogênio, só 2 países têm. Rússia e Estados Unidos. Nem a China, que faz tudo, copia às vezes, viu? Não estou dizendo que é sempre não. Nem a China consegue ter. Então é um mecanismo muito complexo. E não se enganem. A gente pensa que está tudo parado, mas não está não. Enquanto a gente está aqui, tem muita gente fazendo pesquisa sobre essas bombas atômicas de hidrogênio, tá certo? Mas a capacidade ela é absurda. Aí você diz, mas por que tem que ter uma explosão de uma bomba atômica? Porque a fusão ela só ocorre numa temperatura muito alta, perto de 1.000.000 de Kelvin, que é a superfície do Sol, aproximadamente. Então observem bem, o que é que você acha que aqui pode produzir 1.000.000 de Kelvin? Uma explosão atômica. Só tem isso. Não tem outra forma. Não tem. Liga o fogão. Oxi, fogão é combustão, 700, 1.200 graus. Não tem nem comparação. Enquanto que a fusão nuclear precisa disso. Ok? Vamos voltar para o nosso slide mestre aqui. Ok? E vamos ver. Para ocorrer a fusão nuclear, a temperatura tem que ser muito alta para superar a força de repulsão elétrica entre os 2 núcleos. Essa temperatura pode ser conseguida pela explosão de uma pequena bomba atômica, ok? Então a bomba de hidrogênio é terrível. O que é que você deve fazer? Corra. Esse desenho é interessante. Olhe a figura, olhe o cogumelo de uma bomba de hidrogênio. É igual a de uma bomba atômica? Não. Note a energia que ele tem. Quer dizer, ele tem tanta energia que ele começa a fazer anéis secundários. Certo? Então é uma coisa... E notem que esses desenhos que nós estamos vendo são desenhos reais, aliás, são fotos reais de experimentos. E esses experimentos foram feitos no solo. E você sabe que uma bomba, tanto atômica quanto de hidrogênio, ela não pode explodir no solo, ela explode numa certa altitude para ter um raio de ação maior. Então, veja bem a diferença de um para outro, ok? Reator de fusão. O que é reator de fusão? É um sonho. É um sonho dos cientistas. Por quê? A fusão nuclear, mais energia do que a fissão nuclear. Se você fizer um reator de fusão, dependendo do tamanho do país, um reator pode suprir a energia de um país. E tem mais, que eu vou dizer daqui a pouco. Os reatores de fusão oferecem importantes vantagens em relação às outras formas de energia. Eles utilizarão fontes de combustível abundantes. Não apresentarão fuga de radiação acima dos níveis normais e produzirão menos lixo radioativo que os atuais reatores. Olha que sonho! Mais energia, a poluição menor e o lixo praticamente não existe. A tecnologia para a execução desse equipamento ainda não está disponível no momento. Os reatores de fusão estão em estágio experimental. Bem, o que é que vai acontecer? Daqui a 10 anos, mais ou menos, vai se conseguir um reator de fusão. Alexandre, oi, pode falar, pergunta. Não tem que ter uma temperatura alta? Quer dizer que para ter um reator nuclear não tem que ter uma explosão de uma bomba atômica? Bem, teoricamente para ter a fusão sim, mas os cientistas estão pesquisando e olha o que estão fazendo. Através de eletroímãs, eles estão confinando plasma. E o que é o plasma? É o estado físico das estrelas, como o Sol. É um estado físico em que não existe a molécula definida. Existem átomos soltos, porque a energia é muito grande.
Então, essa energia, se ela conseguir ser confinada, não precisa ser 1.000.000 de Kelvin. A gente pode ter uma fusão nuclear com a temperatura mais baixa. Seria uma fusão controlada. Tá bem assim? Mas acontece que isso é possível graças a esse instrumento que você está vendo, que é exatamente a coluna de plasma, através de eletroímãs. Então, a ciência, ela não para. Ela sempre está junto com você, sempre está formando alguma coisa. Ok? Então, observem aqui uma outra coisa importante. Vamos ver. Voltando para cá. Isso. Estão me vendo agora. Fissão, fusão. Fissão, divisão de núcleos grandes. Fusão, união de núcleos pequenos. Fissão é usado em que? Reatores atômicos, bomba atômica. Qual o elemento que sofre fissão? Se for do urânio, 235. Na natureza, tem quantos por cento dele? 0,7. Para você aplicar no reator e na bomba atômica, você precisa de um percentual maior. Como é que se chama? Você pegar o material e aumentar o percentual de urânio 235. Enriquecimento. Se você enriquecer de 3 a 5%, serve para fazer os combustíveis dos reatores. Se você enriquece acima de 20%, você pode fazer uma bomba atômica. Bombas atômicas chegando a 93, 94, 95% de urânio 235. Então você tem que ter só uma ignição, aquele nêutron que é lançado, e a partir daí começa a reação em cadeia. Essa é a energia que é produzida, mas é o que a gente necessita, é o que a gente precisa. Então, no Enem, a matriz de energia fala exatamente nisso. Então, é bom que você saiba a diferença de um para outro. Ok? Bem, agora, já que a gente está com a imagem do eletroímã confinando o plasma. Aplicações da radioatividade, indústria. Ora, radiografia de tubos, controle de produção, controle de desgaste de materiais, determinação de vazamento de canalizações, proteção contra incêndios, geração de energia elétrica, conservação de alimentos, esterilização de materiais descartáveis, etc. Isso é a aplicação da radioatividade. Nessas aplicações que você necessita de radiação, não esqueçam qual é a radiação que pode fazer isso tudo. A radiação gama. Não esqueçam, a radiação gama. Você tem alimentos. Eu até falei na última aula sobre petrolina, que exporta alimentos, manga e outro tipo de alimento. Então, como o avião vai passar um certo tempo, como ao chegar lá a distribuição vai ser maior, eles não esterilizam com sabão, com detergente, esterilizam com material nuclear, dependendo da fruta e para onde vai. Ok? O que é que faz? Mata os micro-organismos, essa radiação. E não mata a gente não? Não. Dentro da gente tem radioatividade e ninguém morre por causa disso. Ok? Química. Traçadores de reações. O que é um traçador? É um acompanhamento. Você vai acompanhar a reação. Então você vai ver quais as etapas da reação. E como é que você faz isso? Você pega um átomo radioativo e põe ali. Esse átomo radioativo, dependendo da condição, ele é cintilante, porque ele é fosforescente. A energia que vem do núcleo faz com que exista essa excitação eletrônica. Ok? Então você pode acompanhar. Análise por ativação neutrônica, nêutrons, aplicação da química na eletrônica, ciência espacial, geológica, ecológica e na medicina. Ok? Medicina. Para a maioria dos alunos, o mais importante é exatamente ver isso. Como é que você pode usar a radioatividade? Diagnóstico. O diagnóstico é fundamental na medicina. Hoje em dia, quando você vai para um médico qualquer, você sai de lá com uma bateria para fazer 5, 7, 10, 12 exames. Ele só vai ter uma conclusão depois que ele analisar esses exames. Ele dá uma opinião e fica esperando esses exames. Então, o diagnóstico é a mola
exatamente chave para o desenvolvimento da medicina. Ok? Então isso é feito como o quê? Iodo 131, tireoide. Atualmente, tireoide, o número de alterações na tireoide é grande por algumas razões, principalmente forno de micro-ondas. Então não fiquem na frente. Mercúrio 197, tumores cerebrais. Então note como a medicina, como a engenharia, como alguns ramos da profissão, elas caminham exatamente junto com a ciência pura. Essa ciência pura, seja física, seja química, biológica, mas ela está ali acompanhando. Você entra no hospital, você vê máquinas, mecanismos que são feitos exatamente com a finalidade disso. Fósforo, câncer de pele, sódio 24, o sódio normal é o 23, para obstruções de sistema circulatório. Aí você fala, o que é que tem um sódio 24? Ele é radioativo, o 23 não é. Os isótopos, eles são assim. Eu tenho um elemento químico, 99% é de elemento não radioativo, mas tem uma pequena parte que é radioativo. Obstruções do sistema circulatório, ferro 59, para medida de células vermelhas no sangue, aplicação do talho 201 para funcionamento do coração. Então note que é muito importante estudar isso, porque vai estar na sua vida. Radioterapia. Hoje em dia, falou em tumor transformado, você tem exatamente duas técnicas altamente utilizáveis. Exatamente a quimioterapia e a radioterapia. Na quimioterapia, através de medicamentos, vai baixar a defesa, inclusive matando células que vai ser tanto do seu corpo quanto do tumor. Então, tecnicamente é como se fosse assim, não é exatamente, mas é como se fosse um exemplo. Você tira o alimento do tumor, por exemplo. E a radioterapia, ela é usada quando você tiver um tumor localizado. A quimioterapia serve para o corpo todo, quando está em diversos pontos. Mas se você tem um tumor num determinado ponto, então você usa a radioterapia, que hoje em dia está associado com uma tecnologia muito desenvolvida, certo? Essa máquina que você está vendo aí de forma empírica, mas hoje em dia é colocado um nível, o computador faz uma leitura exatamente onde vai bombardear. Então vai bombardear com raio gama. Por quê? Porque o raio gama, ele penetra na célula. Então ele vai atingir o núcleo, tanto de células boas quanto de células ruins. Vamos dizer assim, células com câncer. Então, o que é que faz a radioterapia? Bombardeia e vai matando, entre aspas, essas células. Elas vão diminuindo, chegando a um ponto que o próprio corpo absorve. Em alguns casos, é muito melhor do que a cirurgia. Quando você faz uma cirurgia, você tira aquele tumor, mas está provado que se você tirar o tumor principal, alguns outros podem ser desenvolvidos, tá certo? Então é muito importante isso. Radioterapia, ouro 198 ítrio. Tratamento externo através de forte emissor de raios gama, como cobalto 60, césio 137. Isso tudo é a utilização da radioatividade, ok? Geologia, determinação da idade de rochas fósseis, datação de rochas, transmutação do urânio em chumbo, transmutação do potássio em argônio. Quando a gente fala em datação, a primeira coisa que vem na sua cabeça, carbono 14. Mas não é bem assim não. Carbono 14, ele é limitadíssimo. Ele data até 60 mil anos. E em arqueologia, em rochas, você tem datações de milhões de anos. Então, isso é feito através de outros elementos. Datação de fósseis. Isso, para você, é o que é importante. Muita gente, muitos alunos, foram até a sala de monitoria pedindo para eu explicar finalmente como é que funcionava o carbono 14. Então, com muita calma, paciência, vamos explicar para vocês. De início, eu quero dizer que a Terra, naturalmente, ela não tem o carbono
14, ela tem um carbono 12. O carbono 14, ele é produzido através de raios. Então vamos explicar direitinho. A datação de fósforo pode ser determinada através da presença do carbono 14, que é o isótopo de carbono com abundância natural de 0,000001%, ou seja, praticamente nada. Ele se forma na alta atmosfera pela colisão de raios cósmicos. O que são raios cósmicos? São nêutrons de elevada energia, vindos do espaço. E esses nêutrons vêm por quê? Porque o universo é uma explosão atômica. Tá certo? Como a ciência defende. Então há uma expansão. Até hoje se prova que o universo está em expansão e ele é fruto de uma explosão. E pelo que a gente viu, na fissão nuclear, na explosão, são emitidos nêutrons. Então eles vêm do espaço. Então olha essa reação. O nitrogênio 14 está na atmosfera, mas ele está na forma de N2. Tem que ter uma razão para ele quebrar, tem que ter muita energia. Essa energia pode ser uma radiação, mas também pode ser exatamente os raios da chuva. Esses raios da chuva podem quebrar o nitrogênio, então ele produz o nitrogênio atômico. Esse nitrogênio atômico ele é bombardeado pelo nêutron. Quando ele é bombardeado pelo nêutron, ele produz um próton, produzindo carbono 14. Então, notem, ele não existe na natureza. Ele é produzido através dos raios cósmicos. Mais uma vez, olha o princípio como é importante. Essa equação satisfaz exatamente o princípio que nós vimos, que é equações nucleares. O carbono 14 formado oxida na atmosfera, produzindo CO2. Claro, se o carbono está cheio de oxigênio, vai produzir CO2. Por meio da fotossíntese, passa a fazer parte dos vegetais. E através da cadeia alimentar também nos animais, com taxas constantes. Opa, não entendi ainda. Então vamos entender. A atmosfera não tem carbono 14. Vem os nêutrons, se choca com o nitrogênio, produz. Esse carbono é facilmente oxidado, então vai produzir o CO2. Só que esse carbono do CO2 não é o carbono 12, é o carbono 14. Ele entra na fotossíntese, passa para os vegetais. Então ele está nos vegetais, mas o animal come o vegetal. A velocidade de formação é igual à velocidade de desintegração. Dessa forma, a percentagem no planeta é constante, igual a 10 ppb. O que é isso? ppb, a linguagem, partes por bilhão. E o que é isso? Partes por bilhão. Cada 10 gramas de carbono 14 corresponde na atmosfera a 1 bilhão de gramas do meio onde ele se encontra. Pode ser um meio gasoso, pode ser um meio líquido, dependendo. O ppm e ppb é muito eclético. Vamos usar essa palavra para esses dois termos. Ele pode estar na forma líquida, sólida, gasosa, sempre é uma relação. Quando o ser vivo morre, interrompe-se o ciclo do carbono 14. Aí você diz, ele chegou no ser vivo como? Ora, nitrogênio, através do bombardeamento, produz carbono 14. O carbono 14 se oxida em CO2. Esse CO2 faz parte da fotossíntese, então entra no ciclo dos vegetais. Os animais comem os vegetais. E o ser humano come o vegetal e o animal. O gado, a galinha, o porco, sei lá. Então, no nosso corpo, não existia o carbono 14. Aí passa a existir. Numa quantidade constante. Então, enquanto nós estivermos vivos, a quantidade que tem de carbono 14 no nosso corpo é a mesma. Quando o ser morre, interrompe-se o ciclo, passando a existir apenas a desintegração radioativa. Desta forma, através do tempo de meia-vida, 5.730 anos, conseguimos determinar o tempo de morte. Assim, o material arqueológico pode ser datado. Vamos ser simples em relação a isso. Vamos ser simples, não é? Para você entender melhor, vamos ver como é que a gente faz. Voltou? Ótimo. Então vamos lá. Carbono 14, CO2, vegetais, animal come vegetal, ser humano come animal,
animal e vegetal. A quantidade que fica no nosso corpo é a mesma, sempre. Por quê? Porque constantemente nós estamos ingerindo alimentos, nós estamos respirando. Então vem um pouquinho de CO2 com o carbono 14. Então isso é normal, é o nosso dia a dia fisiológico. A gente morre, para de ter essa ação. Então a gente deixa de ingerir o carbono 14. Então ele vai só sair. Como? Através da desintegração. Ele é radioativo. Tempo de meia-vida, 5.730 anos. Então, de acordo com a quantidade que existir, então você sabe a idade do fóssil. Por exemplo, um ser humano de 80 quilos deveria ter 1 grama de carbono 14. Estou dando um exemplo, não sei se o número é exatamente esse. Mas qualquer pessoa de 80 quilos deveria ter 1 grama de carbono 14. Morreu. Aí vai analisar a múmia. De repente chega lá e vê que o teor de carbono 14 é meio grama. Opa, devia ser 1 grama. É quanto? Meio, a metade. Então passou a metade. E quanto é a metade? 5.730 anos. Então, esse indivíduo morreu há 5.730 anos. Então, o carbono 14 ele é importantíssimo na datação de corpos, na datação de seres vivos, mas não é importante na datação de vegetais, fósseis, na datação de rochas. Aí você diz, então como é que se sabe a idade de um dinossauro? O dinossauro viveu há 1,5 milhão de anos. Se o carbono 14 não vai influenciar, como é que se sabe? Onde ele estava, o esqueleto do dinossauro estava, vai se analisar as rochas que cercam esse esqueleto. De acordo com a idade da rocha, se sabe aproximadamente a idade do dinossauro. Então você nota que a ciência está em todo canto. Bem, para finalizar, vamos mais uma vez dizer a vocês que nos últimos 10 anos, todo ano caiu radioatividade. Então não é uma coisa que possa cair, é uma coisa que vai cair. O que é que mais cai? A parte do meio, que é tempo de meia-vida, vida média e constante. Principalmente gráficos, o decaimento, um decaimento exponencial. Então, por isso é que você usa, às vezes, o logaritmo. Mas, às vezes, não, basta usar o conceito de tempo de meia-vida. A primeira parte é exatamente as emissões de radiação, com a sua importância. E a última parte, a aplicação da radioatividade. Então, vale a pena estudar. Para finalizar, nós temos 2 notícias boas. Primeiro, os nossos vídeos estavam ficando 1 dia, 2, 3, no máximo, disponíveis. Mas acontece que tem alunos que eles não assistem uma vez, eles assistem mais vezes. E tem outros alunos que não são meus alunos, mas querem assistir esses vídeos. Então, os vídeos vão ficar disponíveis livremente nesses próximos 2 meses, para você assistir quantas vezes você quiser, para você detalhar, para você olhar o caderno, comparar o que a gente falou aqui com o caderno e ir aprendendo, ok? Primeira coisa importante é essa disponibilidade dos vídeos. Segunda coisa importante, que a partir da próxima semana eu estarei também no Instagram dando algumas dicas. Exatamente nesse período de confinamento, eu acho que cada um tem que dar uma ajuda às pessoas. E a ajuda do professor é a aula, é a explicação. Então a gente vai fazer um circuito simples, de respostas simples. E não agora, daqui para sexta-feira, sábado, eu coloco o meu WhatsApp, que a maioria já sabe, ok? E vocês vão ficar livres para fazer qualquer tipo de pergunta dentro de Enem e Química. O que é que eu quero com isso? Tem alunos que passam a vida escolar inteira e não fez uma determinada pergunta ou fez e ainda não entendeu. Então, a pergunta que você quiser fazer sobre Química e sobre o mecanismo do Enem, você vai fazer, eu vou
responder. 1 a 2 dias depois, porque a gente tem que selecionar essas perguntas. Com isso, a gente vai estar sempre na rede, sempre em atividade e sempre ajudando vocês. E as nossas aulas, daqui para o fim da semana, a gente vai passar outra aula, uma aula inédita, tá certo? Que a gente não viu nem em sala, nem em vídeo, que é a classificação periódica, os segredos da tabela periódica, como você pode usá-la e utilizá-la para fazer prova, para estudar outras matérias e como ela ajuda em outras matérias, ok? Bem, a saudade é muito grande da sala de aula, queria estar lá, mas acontece que existe uma coisa muito mais importante, a preservação da vida, certo? E não esqueçam, a gente só consegue preservar a vida nesse instante se a gente ficar afastado de outras pessoas. Claro, você está em casa, você está com algumas pessoas, mas procurem, evitem o máximo possível outras pessoas. As pessoas que foram para outras cidades talvez fique mais simples. Aqui em Recife talvez não seja tão fácil como em outros locais, mas eu tenho certeza que isso passa. E isso passando, a gente vai sair disso mais forte em relação a tudo. Ok? Um beijão, um abração, já que não pode ser pessoalmente, um aperto de mão bem legal a todos e a gente volta, ok? Muito obrigado a todos. Bem, como termina, eu não sei. Ele vai cortar, né? Liga para ele aí, dizendo que eu terminei. Minha parte eu fiz. Isso aqui não funciona. Desligou? Tem que apertar o quê? Parar a gravação e confirmar. Quando ele corta, né? Onde é que para? E aí? Agora vai. Eu botei parar a gravação, já parou. Enfim, é onde? Então eu tava gravando ainda, tudo que você Não sei. Aí ele corta.